Nas antigas terras de Israel, onde a poeira do tempo guarda histórias de fé e poder, um episódio de temor e glória estava prestes a se desenrolar. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, decidiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Este não era um objeto comum. Era o símbolo visível da presença de Deus entre o seu povo, um santuário de madeira de acácia e ouro puro, onde o céu tocava a terra. Com cânticos, danças e um coração exultante, a procissão começou. A nação inteira celebrava, antecipando a bênção de ter o Senhor no centro de sua capital. Mas a alegria logo se transformaria em espanto. No caminho, os bois que puxavam o carro tropeçaram. Uzá, num ato impulsivo de zelo equivocado, estendeu a mão para firmar a arca, quebrando um mandamento divino sagrado. Naquele instante, a santidade de Deus se manifestou de forma terrível. Uzá caiu e um silêncio profundo tomou o lugar dos cânticos. O medo, frio e cortante, tomou conta do coração de Davi. Ele, que conhecia a bondade de Deus, agora tremia diante de sua santidade incompreensível. A pergunta ecoou em sua alma. Como poderia ele, um simples mortal, abrigar tamanha glória em sua cidade, em sua casa? O rei, sobrecarregado pela reverência e pelo temor, tomou uma decisão que mudaria o destino de uma família para sempre. Ele não levaria a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a desviou para a casa de um homem simples, um geteu chamado Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Não era um rei, um sacerdote ou um profeta. Era um homem comum, vivendo uma vida simples nos arredores de Jerusalém. Sua casa não era um palácio, mas um lar humilde, construído com o suor de suas mãos. Imagine a cena: a grandiosa procissão real, agora silenciada pelo luto e pela incerteza, parando diante da sua porta. Vizinhos olhavam com espanto e talvez até com pena. Aquilo que o rei temia, o símbolo do poder que acabara de ceifar uma vida, estava agora sendo entregue aos seus cuidados. Para muitos, aquilo não era uma bênção, mas um fardo perigoso. Que escolha ele tinha se não aceitar a ordem do rei? Com um coração dividido entre a obediência e o temor natural, Obed-Edom abriu as portas de seu lar. Ele não o fez com arrogância ou presunção, mas com uma reverência quieta e uma fé profunda. Ele compreendia que não estava recebendo um objeto, mas acolhendo a própria presença do Deus de Israel. A arca foi cuidadosamente colocada em sua casa, e um silêncio sagrado preencheu o ambiente. O rei partiu, a multidão se dispersou, e Obed-Edom e sua família ficaram a sós com a glória e o mistério. E então, algo maravilhoso começou a acontecer. Nos dias que se seguiram, a casa de Obed-Edom, antes um lugar de simplicidade, começou a ser banhada por uma luz diferente. Não era apenas a luz do sol que entrava pelas janelas. Era uma luz interior, uma atmosfera de paz que envolvia cada canto. Uma luz dourada e suave parecia emanar da própria arca, um brilho que não queimava, mas aquecia, que não julgava, mas santificava. A presença de Deus, que para Uzá foi juízo, para Obed-Edom tornou-se fonte de vida. Por quê? Porque foi recebida com honra, com um coração humilde e obediente. Obed-Edom não tentou tocar, manipular ou entender a arca. Ele simplesmente a honrou. Ele ensinou sua família a andar com reverência, a falar em tons suaves, a viver sabendo que o Santo de Israel habitava entre eles. Sua casa se tornou um santuário. As bênçãos não foram apenas espirituais, elas se tornaram visíveis, tangíveis. Do lado de fora, a terra ao redor de sua casa, antes seca e comum, começou a florescer de maneira sobrenatural. As sementes plantadas pareciam germinar da noite para o dia, produzindo colheitas abundantes e vigorosas. Seus poucos animais de repente se multiplicaram, seus rebanhos cresceram, saudáveis e fortes. A pobreza deu lugar à abundância. Dentro de casa, a transformação era ainda mais profunda. O pão sobre a mesa parecia nunca acabar. A saúde florescia, a doença se afastava. O riso de seus filhos ecoava com uma alegria pura e genuína.
O relacionamento entre ele e sua esposa foi preenchido com uma nova ternura e unidade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardava seus corações e suas mentes. Cada dia era uma nova prova do favor divino. A presença da arca não trouxe medo, mas uma segurança profunda. Não trouxe restrição, mas liberdade. A santidade de Deus não os consumiu. Ela os completou, os prosperou, os abençoou em tudo. Durante 3 meses, a casa de Obed-Edom foi o lugar mais abençoado de toda a nação de Israel. 3 meses sob o céu aberto da graça de Deus. A notícia da prosperidade inexplicável daquele homem humilde começou a se espalhar. Viajantes que passavam por ali viam os campos férteis, os animais prósperos, a alegria radiante no rosto daquela família. Os sussurros se transformaram em relatos. E os relatos chegaram aos ouvidos do rei em Jerusalém. Davi ouviu que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-Edom e tudo o que ele possuía, por causa da arca. Naquele momento, o entendimento do rei mudou. O medo deu lugar à sabedoria. Ele percebeu que o problema não estava na presença de Deus, mas na atitude do coração humano diante dela. A santidade de Deus não é para ser temida, mas reverenciada. Quando honrada, a sua presença não traz morte, mas vida, e vida em abundância. O coração de Davi se encheu de uma nova alegria, uma alegria madura e sábia. Ele agora compreendia. O Deus que ele amava não queria se manter distante, mas habitar no meio de seu povo para abençoá-lo. Com um espírito renovado, ele foi pessoalmente buscar a arca. Desta vez, a celebração foi ainda maior, mas marcada por uma profunda reverência e obediência. Sacrifícios foram oferecidos e o próprio rei dançou diante do Senhor com todas as suas forças, despido de seu orgulho real, vestido de humildade e gratidão. A arca finalmente chegou a Jerusalém, trazendo consigo a promessa de bênção para toda a nação. Mas a história de Obed-Edom não terminou ali. A bênção o seguiu. Ele e seus filhos foram chamados para servir no santuário, para serem guardiões da porta do tabernáculo. O homem que abriu as portas de sua humilde casa para a presença de Deus recebeu a honra de guardar as portas da casa de Deus para sempre. A história de Obed-Edom ecoa através dos séculos com uma mensagem poderosa e transformadora. Ela nos ensina que a presença de Deus não é uma força distante ou um conceito abstrato. É uma realidade viva e poderosa que anseia por encontrar um lugar em nossos lares, em nossas famílias, em nossos corações. Onde o orgulho e a desobediência encontram juízo, a humildade e a reverência encontram graça. Aquilo que o mundo teme ou ignora pode ser a maior fonte de bênçãos da sua vida. Talvez hoje você se sinta como Obed-Edom, uma pessoa comum, com uma vida simples, enfrentando desafios comuns. Mas saiba que Deus deseja fazer da sua casa um lugar da sua habitação. Ele deseja transformar sua escassez em abundância, sua ansiedade em paz, sua tristeza em alegria contagiante. A pergunta não é se Deus é poderoso para abençoar, mas se o nosso coração está pronto para honrar a sua presença. Abra as portas do seu coração e do seu lar. Acolha-o com reverência, fé e obediência. E observe como a sua glória transforma tudo. Pois o mesmo Deus que transformou a casa de um homem simples em um oásis de bênçãos é o Deus que deseja fazer do seu lar um testemunho vivo do seu poder e do seu amor. A presença dele muda tudo. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e inscreva-se para mais histórias de fé que transformam vidas. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sua casa.